Olá para todos, sejam bem-vindos. Essa é a TG Car Service. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus. E nesse vídeo aí surgiu uma oportunidade bem interessante para eu mostrar para vocês alguns detalhes sobre linha de combustível. Então nós estamos com um sistema de bomba de combustível, alguns sensores, regulador de pressão, bomba, módulo de bomba. Sistema, vou falar um pouco para vocês de tudo como funciona uma linha de combustível e tipos de linha de combustível. E até tá rolando um negócio bem interessante aqui. Isso aqui vai equipar um carro turbo, então nós vamos fazer algumas alterações aqui. Vou mostrar para vocês uma bomba de alta performance também. E enfim, vamos lá pegar uma ordem cronológica e mostrar para vocês alguns detalhes bem interessantes aqui. Então, pessoal, de início aí eu quero explicar para vocês como que funciona uma linha de combustível original. Então, vou exemplificar aqui com o que nós temos, né? Essa aqui é um módulo de bomba de combustível de um Astra 2011, que até onde eu pesquisei ele é bem semelhante a de todos os Astras ali, quase do final dos anos 90 até os últimos modelos que saíram. Mas enfim, esse aqui é o módulo da bomba. Esse aqui é um módulo que a gente chama in-tank, que a bomba fica toda dentro do tanque para não ter ruído, enfim, um sistema mais moderno, né? O que nós temos aqui? Aqui é um cat tank, dá para se chamar assim, ele é plástico, ele é original, mas ele é um cat tank sim. Então ele é um reservatório pequeno, como vocês podem ver, mas muito, muito bem projetado, diga-se de passagem. Aqui dentro vai a bomba de combustível, que é uma bomba igualzinha a essa. Na verdade, essa aqui é literalmente a bomba que estava instalada nesse módulo, a bomba antiga. Nós temos uma novinha aqui. Então, essa aqui é a bomba de combustível, que é semelhante à que está instalada aqui no meio. Essa aqui é a mangueira que sai, que alimenta o motor, que faz a pressurização da bomba. Então, ela sai aqui em cima do flange, então ela entra aqui e sai aqui. Esse aqui é o flange que vai em cima do tanque para fazer toda a vedação. Então tem a conexão elétrica de entrada, aqui tem outro conector. Eles são 4 fios, 2 da bomba de combustível e 2 do sensor de nível do tanque, né? A boia de combustível que faz o marcador lá da capacidade que está abastecido o carro. Então a boia ela vai instalada bem aqui, na verdade, não tenho ela aqui agora. O combustível ele sai aqui, e aqui eu consegui representar para vocês bem a ligação que usa original no Astra, por exemplo, e que usa original em muitos e muitos carros, na verdade, da linha original. O combustível ele sai aqui e vai até um T. Então tu vê que aqui não tem nada que regula a pressão, nada. Na verdade, aqui no meio ele vai um filtro de combustível. Filtro de combustível esse que deve ser trocado periodicamente nas revisões. E caso tu estiver precisando de alguma revisão preventiva, alguma manutenção, algum serviço que queira fazer no teu carro, considere pegar todos os contatos da TG Car Service que estão aqui na descrição do vídeo, nos chamem lá e vamos agendar uma revisão para ti também. Enfim, continuando aqui na nossa linha de combustível, o combustível ele sai aqui, passa por um filtro de combustível aqui do meio, vai até esse T, e nesse T aqui, uma ponta dele ele vai para o motor. Então essa saída aqui é o que alimentaria os bicos injetores para alimentar o motor, fazer a combustão, e outro ele vai para a volta do tanque, então ele retorna de volta do tanque. Mas como assim volta? Então, combustível vai voltar? Vai. Aqui nós temos instalado o regulador de pressão, porque o que acontece? Essas bombas originais, uma bomba que nem essa aqui, por exemplo, a zero de vazão, a zero de vazão é quando eu estanco essa ponta. Vamos supor aqui que aqui tá meio machucadinho na remoção, mas enfim, vamos supor que eu bote um manômetro de pressão de combustível aqui, um reloginho de pressão de combustível, sem consumir nada, sem deixar vazar nada, e ligar essa bomba, ela vai me gerar uma média de uns 7 a 8 bar quando a bomba nova, tá? Então, a zero de vazão, vamos supor, isso significa o quê? Eu só liguei a ignição do carro, deu aquela pressurizada na bomba que a gente chama,
é zero de vazão. Zero de vazão por quê? Porque tu não partiu o motor, não injetou os bicos injetores. Então, só que se ele chegar a toda essa pressão que a bomba pode gerar, ela pode tanto danificar a bomba, danificar a linha de combustível e não regula nada. Então, por isso que tem esse retorno aqui para dentro do tanque e aqui vai instalado um regulador de pressão, que é esse carinha aqui. Esse aqui é o original do Astra também. Ele vai instalado aqui nessa flange. Então, aqui tem até uma separação. Bem aqui tem esse reforço aqui, tem uma separação, então o combustível ele entra por esses furinhos laterais aqui, eles entram por aqui e ele consegue regular com uma mola e uma membrana. Eu vou mostrar bem os detalhes disso aqui para vocês daqui um pouco. E sai por esse furinho pequeno aqui, ó, aqui no meio. Então ele sai aqui no meio e retorna por essa mangueira. E olha como eu falei que esse catch é muito bem projetado. Por quê? Porque essa mangueira de combustível, ela retorna aqui para dentro do catch. Então ela vai instalada aqui. Então, quando tu não estiver utilizando toda a vazão da bomba, ou só carro desligado, marcha lenta, baixa aceleração, velocidade de cruzeiro, isso é, a bomba ela está trabalhando bem tranquila. Sem o motor, na verdade, não está consumindo toda a vazão de combustível que a bomba tem. Então ele volta para o tanque e volta para dentro do cache. Então deixa eu desmontar aqui para mostrar para vocês. O cache é esse bacião. Então aqui dentro ele tem um retorno. Então o combustível do retorno ele regula o que está sobrando, que não está sendo usado para o motor, ele volta, abastece o cache para manter isso aqui sempre cheio de combustível. Mesmo que tu esteja com um nível baixinho de combustível, ele retorna para dentro e mantém isso aqui cheião de combustível, mesmo que esteja com 1, 2, 3 litros de combustível dentro do tanque. Mantém isso aqui cheio para, em situações de curva, principalmente curva, aceleração também, mas principalmente aceleração lateral, que joga os combustíveis para o lado para não dar falta, que se dá falta nós temos alguns problemas de falha ou até dependendo o carro pode até quebrar motor. Mas enfim, por isso que eu falei que esse aqui é um sistema de cache muito bem projetado. Então pessoal, aqui eu tenho alguns modelos de reguladores para mostrar para vocês. Esse aqui é o que eu estava mostrando antes, que é um montado, e esse aqui é um outro montado que eu tenho, isso aqui se eu não me engano é a linha Fiat. E nós vamos estar abrindo ele depois, estão com só 2 parafusos aqui ainda. Mas enfim, vamos começar por esse aqui, que esse aqui é bem semelhante a esse, e esse aqui nós não falamos ainda. Esse não é muito diferente, mas esse, que é interessante desse regulador? Esse aqui usa na linha Chevrolet, nos Vectra 16 válvula, acredito que alguns 8 também. Então o combustível ele entra aqui, só que esse regulador ele vai montado no compartimento do motor. Então ele é montado no lado da flauta de combustível por esse encaixe. Então toda a pressão de combustível vem aqui, ele entra toda essa câmara aqui, então dá para ver aqui, combustível entra ali, fica todo o combustível nessa câmara e faz o retorno por esse nípel aqui. Aqui vai outra mangueira que volta lá para o tanque. Como que funciona o regulador? Vou mostrar as partes que tem dentro dele aqui, né? A primeira parte que tem aqui é a membrana. Se vocês podem notar que nesse tipo de regulador aqui, ó, ela é chata, ela é 100% plana aqui e plana aqui. Então ele tem uma vedação metal-metal com essas duas faces, com essa face aqui e com essa face aqui. Esse aqui é um tipo de regulador um pouquinho mais antigo e essa vedação a gente pode ver que ela não é 100% eficaz, né? Depois eu vou mostrar desse outro regulador, vocês vão ver que tem uma questão um pouquinho mais moderna aqui. Então, essa membrana ela vai aqui e basicamente como que ele trabalha? Essa membrana faz essa função de, vamos afastar um pouco mais, né? Ela veda ali, então o combustível está aqui, não sai nada não volta nada para o tanque, então está tudo sendo alimentado ali. Quando exceder a pressão, ela abre essa membrana, liberando essa passagem aqui, essa vedação que tem metal-metal, e o combustível entra por esse
ele passa de toda essa câmara que tem para esse buraquinho aqui e volta para o tanque. É assim que funciona o regulador, basicamente essa válvula que abre e fecha, né? E o que controla, o que regula a pressão? Esta molinha aqui. Até já vamos falar dela aqui, ó. Por exemplo, esse regulador aqui, vocês podem ver que ele está escrito aqui nele 3 bar. Então esse aqui é um regulador que ele regula a 3 bar. Esse outro regulador aqui é um regulador que regula a 4 bar de pressão. Vocês podem ver que tem uma diferença. E olha a diferença de uma mola a outra. Apesar do de 3 bar ser um pouquinho mais alta, mas a grossura do arame da mola é bem mais alta. Então vocês podem ver aqui que eu consigo flexionar bem mais essa mola e essa aqui é bem mais dura. Então até essa aqui é a maior diferença que eu falei que tinha desse regulador para esse, que é a pressão. Então é a carga da mola. Então, o regulador ele vai montado aqui, vai essa mola e essa outra tampa aqui. Então tem toda essa pré-carga, então vocês podem ver que a mola fica bem pressionada aqui, ele é fechadinho, e vocês podem estar notando que aqui tem um outro buraco, que é o que eu vou comentar agora. Esse regulador que é usado nos Vectra, ele, como é no compartimento do motor, ele tem esse buraquinho aqui, que ele vai junto com a mola e com a membrana. E o que vai ligado nesse buraco aqui? Ele vai ligado ele vai ligado no coletor de admissão do carro. Então ele pega a depressão do coletor, né? O vácuo que a gente chama do coletor, falando do carro do Vectra aspirado, é óbvio, né? Então ele não tem pressão positiva, apenas vácuo. E o que acontece? Todo o ar, e o vácuo nada mais é que uma pressão pneumática também, ele soma com a carga da mola. Então, a quantidade de ar que tu coloca aqui, ele soma com a carga da mola. Então, quando a gente está lá com o carro, vamos supor assim, por exemplo, aproximadamente meio bar negativo no coletor de admissão, ele vai pegar esse meio bar que está aqui nessa câmara, aqui dentro, vai somar com a carga da mola. Então o que acontece? Se o meu regulador ele é de 3 bar de pressão, que nem é esse aqui, o meio bar soma na carga da mola, e se nós colocar o manômetro nós vamos medir 2 bar e meio, porque aquela meio bar de pressão está somando aqui. E o momento que for para pressão atmosférica aqui, o que é a pressão atmosférica? Quando tu abre a borboleta, então tu acelera o carro e fica a pressão atmosférica no coletor de admissão, que é a borboleta 100% aberta, ou bastante aberta, digamos assim, fica a pressão atmosférica aqui, e dos 2 bar e meio que estariam, ele vai para os 3 bar. O que ajuda muito? Isso aqui ajuda muito na aceleração rápida, aumenta um pouquinho a vazão dos injetores, deixa o carro com funcionamento um pouquinho melhor. Então, esse aqui é um regulador antigo, mas tem essa tecnologia, né? Já falando aqui de um regulador um pouco mais moderno, que nem o original que usa no Astra, como ele vai dentro do tanque, ele não tem essa tomada no compartimento do regulador. Ele só tem esse furo, mas não vai nada ligado. Esse furo é só para poder trabalhar, porque se a membrana trabalhar aqui sem ter esse furo, sem poder respirar, ele vai criar automaticamente uma câmara de pressão aqui, e a membrana vai e não vai conseguir voltar mais. Então ele tem que ter um respiro, né? Então é uma abertura para a atmosfera só para a membrana conseguir trabalhar livremente. Vou mostrar aí para vocês a diferença de um regulador novinho, ó, como que é a membrana, e esse aqui que já está antigo aí, ó, se quebrando todo, hein? Por isso que às vezes, ó, não tá rasgado. Mas por isso que às vezes é bom trocar, né? Isso aqui dá pra ver que tá bem ruinzinho, ó, se quebrando. Mas enfim, esse aqui é um regulador novo. Nós até íamos instalar no Astra, mas o dono aí teve uma alteração de projeto no meio do caminho e foi optado para mudar a linha de combustível e botar um outro tipo de regulador. Mas nós vamos usar esse aqui para fazer uma alteração ali, para fazer alguns testes. E surgiu essa oportunidade de mostrar para vocês. Qual que é a diferença de tecnologia aqui? Aqui nós não temos essa tomada de vácuo. Por quê? Isso aqui é mais tecnológico? Não, na verdade nós não temos, porque às vezes
ficaram mais modernas. Esse aqui é um regulador mais dos anos 90, então as ECUs lá naquela época não trabalhavam muito bem e começou a ficar mais moderno, ficou melhor, né? E principalmente o que tem de moderno aqui é essa vedação, né? Vocês podem ver que o outro era reto, tem uma chapa reta com reta, e esse aqui é um regulador esférico. Então o esférico que ele é bom, ele tem uma vazão maior para a saída e uma vedação melhor quando precisa. Então, tipo, quando ele precisa estar 100% vedado, a vedação é bem melhor que uma face reto-reto, né? Porque ele até tem uma segunda mola aqui, ó. Uma segunda mola, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, que ele também auxilia e ele é soltinho aqui para fazer uma vedação perfeita, bem interessante isso aqui. Então, ele faz uma vedação melhor aqui e aumenta a vazão de saída, né? E nós íamos usar esse regulador no projeto dele por dois motivos. Uma, maior pressão que o original, já que o carro ia ter uma potência mais elevada. E outra, que é a questão de vazão de retorno, né? Vocês podem ver, esse aqui é o original de fábrica do carro. Esse aqui não é muita baixa pressão, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Não sei se vai dar para ver aí, mas aqui 380 kPa. Então 380 kPa é o mesmo que 3 bar e 8, mas dá para notar que nós temos uma diferença bem grande do buraco de retorno. Então esse buraco aqui é bem menor que esse. E como ali a gente está usando uma bomba de maior vazão, né? Não adianta nós botar uma bomba de maior vazão e um regulador que não faça a função de retornar para o tanque. Se ele estrangular nesse buraquinho pequeno, não vai conseguir regular. Bom, aqui nós estamos com outro regulador aqui e, enfim, o princípio de funcionamento é o mesmo, entra aqui, membrana, mola, tudo igual como todos os reguladores. E esse aqui é um regulador bem arcaico, bem antigo, mas basicamente o que é interessante nesse regulador aqui é mostrar que tamanho não é documento. Que a gente vê que ele é um regulador bem grande e o que que acontece? O princípio de funcionamento é o mesmo, tampa, mola, membrana e aquela mesma vedação arcaica lá dos anos 80, 90, sem ser com esfera, com menor vazão, abaixa. Quando ele começa a abrir assim, a vazão ela ainda é meio lenta, então ele é um regulador que demora um pouco mais para regular. E é o que eu digo para vocês, tamanho não é tudo, né? Olha o tamanho desse buraco aqui. Então a gente acha que às vezes que é um regulador com uma vazão boa, uma vazão de retorno boa, para colocar uma bomba de alta vazão também. Precisaria de um regulador de alta vazão, mas a gente nota aqui que não é porque ele é uma carcaça externa grande. O principal benefício dele é câmara, né? Então ele tem maior quantidade de combustível comparado a essa câmara aqui, né? Então a gente vê que isso é um benefício, mas não adianta, né? Se ele restringe aqui na saída, acaba não sendo um regulador muito bom para carros que têm um consumo alto de combustível. Então um carro que vai consumir bastante, um carro 6 cilindros e um carro preparado, um carro turbo, né? Então carros turbos precisam de um regulador um pouquinho maior. E aqui, pessoal, aqui nós estamos falando de um regulador de pressão de combustível já de alta performance. Isso aqui já é um regulador que consegue alimentar carros, sei lá, talvez com 600, 700 cavalos, vai ser instalado num carro que não vai ter toda essa cavalaria, mas é bom para mostrar aí para vocês as diferenças. Esse aqui já é um regulador, vocês conseguem ver, ele é bem grande, tem as entradas e saídas de combustível aqui de um tamanho bem considerável, e como vocês podem notar, já deixei prontinho aqui, que também vamos abrir e mostrar para vocês os detalhes. Esse aqui é um regulador da MTR e ele tem algumas tecnologias bem legais aqui dentro e eu vou compartilhar para vocês. Aqui ele tem o buraco que é a ligação para o coletor de admissão, né? Ele vem com essa conexão AN4. Você já consegue ver tipo uma qualidade em material para usar mangueiras de
de alta qualidade para não ter nenhum problema de vazamento nem nada, já não é aquelas mangueirinhas encaixadas, né? Já é uma conexão roscada com uma vedação cônica, então a qualidade que começa a ficar bem mais alta. E ele é um regulador 1 para 1 também, com aquela mesma história que eu comentei com você. Se nós ligar no coletor de admissão, quando o motor estiver na fase aspirada, ele vai pegar o vácuo, criar na mola aqui e vai diminuir a pressão de combustível, e principalmente ele é muito bem calibrado para motores sobrealimentados. Ele é um regulador 1 para 1. Então, caso ele esteja regulado a 3 bar de combustível, se eu tiver 1 bar de pressão de turbo entrando aqui por esse buraco, por esse orifício, ele vai me entregar 4 bar de pressão de combustível, somando ali para sempre ter uma vazão dos injetores bem correta, bem linear. E ele é um regulador que tem uma calibração e uma precisão muito boa. E eu vou mostrar aqui dentro o que ele tem aqui dentro para entregar toda essa precisão. Então, aqui começa toda uma carcaça em alumínio, usinada e anodizado. Então a gente começa a ver muita qualidade aqui, um material com uma usinagem muito bem feita, né? Uma anodização bonita. E aqui começa algumas diferenças aí, ó. Esse regulador ele já conta aqui com um prato. Vocês podem ver que ele tem alguns assentamentos bem usinados aqui para as molas. E olha que interessante isso. Nós temos 2 molas agora. Não apenas uma, são 2 molas para regulagem. Uma membrana, vocês conseguem ver também que ela é bem mais robusta. E até acredito que podemos dizer que ele é um regulador com esfera. Na verdade, ele não é uma esfera perfeita, mas tem uma ponta aqui que faz uma esfera e ele faz a vedação ali naquele assentamento. Mas nós temos a mesma função, né? Então, em vez de ser aquela chapa reta, que numa abertura pequena ele teria dificuldade de vazão de combustível para o retorno, aqui a gente já consegue ver um formato mais esférico, que qualquer abertura mínima já começa a dar uma vazão melhor. Então tem uma precisão de regulagem de combustível muito melhor, comparado com aqueles reguladores mais arcaicos, né? Mas vamos começar por aqui, né? Os detalhes daqui. Então a gente já consegue ver o tamanho tanto das entradas aqui de combustível, né? E o tamanho do retorno que volta para o tanque. Então isso aqui é uma vazão muito alta. Por isso que eu digo que ele é um regulador muito bom, que vocês podem comparar, né, com os outros que eu mostrei. Isso aqui tem uma vazão muito grande, um buraco bem considerável, bem bacana mesmo. Aqui o assentamento, aquela mesma tecnologia que a gente fala, esférico, né? Então boa vedação, boa vazão. O material aqui nem se fala, pessoal. Aqui o material é muito bom, além de toda a carcaça em alumínio, anodizado, uma usinagem bacana. Aqui também um metal duro aqui, parece um aço muito bom, também para que o alumínio ia gastar, né, com o trabalho. Então eles botaram um metal bem duro aqui para ter uma vida longa, uma vida útil bem longa. Então dá para ver muita qualidade no regulador. A membrana aqui bem robusta, a parafusada aqui com suportezinhos de alumínio, todo o calço das molas. Então tanto a mola pequena, ela tem um assentamento bom ali, a mola grande também, ó, tá bem justinha, bem direitinho, então uma qualidade bem legal. E vamos falar das molas agora, né? Que esse regulador aqui, bem diferente de todos que nós vimos, ele tem o dobro de molas. E por que isso? Num motor com bicos injetores muito grandes, nós temos uma vazão, tipo, o bico ele abre e fecha e cria uma pulsação na linha. Então, no momento que o bico abriu, injetou muito combustível para dentro e ele fecha, quando ele fecha, aquele combustível bate e ele dá um retorno na linha. Então, essa membrana aqui, ela fica uma vibração, ela fica uma ressonância, que muitas vezes
uma mola apenas ela não consegue vencer. Nós conseguimos ver uma diferença de carga de mola bem considerável aqui. Então, a mola dupla nada mais é para diminuir essa ressonância quando o bico abre e fecha. Quando nós temos um motor de 4 cilindros, nós temos uma bancada que tem uma determinada ressonância, mas o cara que projetou isso aqui projetou para ser instalado em motores de 6, talvez de 8 cilindros. Então tu imagina um motor de 6 cilindros com 2 bancadas de injetores. Então estamos falando de 12 injetores, por exemplo. Ele teria uma pulsação muito grande e essa membrana ficaria com uma ressonância muito alta. E essa dupla mola é para tirar essa ressonância, para amortecer isso e manter uma regulagem mais estável. Manter sempre a pressão de combustível numa regulagem mais estável possível. Então, é por isso que nós temos 2 molas aqui para fazer a regulagem de pressão de combustível em cima da membrana, né? Além desses pratinhos aqui, eu gostei muito desse assentamento, a mola fica paradinha, bem guiada, isso aqui também aumenta a precisão de trabalho da mola, que além disso aqui ficar vibrando, a gente tem certeza que a mola está guiada, a mola não vai ficar fazendo esse trabalho aqui também, né? Até porque a pressão entra aqui no ladinho, né? A entrada aqui que eu já mostrei para vocês. Outra coisa bem interessante que tem nesse regulador, tem outra rosquinha também aqui, que ela já é específica para nós colocar um sensor de pressão de combustível no melhor lugar possível. Então, como eu falei, né, como é aqui que regula e aqui que fica a vibração, né, a ressonância dessa membrana, então no sensor de pressão de combustível exatamente aqui, que fica bem na câmara, a gente consegue ler com precisão também se o regulador está fazendo bem a função dele ou não. Então, tá aqui o sensorzinho já que vai ser instalado, sensor da ODG, lê até 12 bar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido passar aí como funciona o regulador, como funciona uma linha de combustível. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários. E se tu quer ver mais algum vídeo de explicação nesse sentido aí, com esse formato, deixa aí nos comentários também o que tu gostaria de ver, algum material que tu tem dúvida, onde eu consiga ter oportunidade talvez de desmontar e apresentar para vocês aí. E não se esqueçam já de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos aí para receber os próximos vídeos aí que a gente está fazendo e compartilhe aí com seu amigo esse vídeo, que ele também vai gostar de entender sobre uma linha de combustível e ter a oportunidade de ver reguladores aí abertos. Valeu, pessoal, até a próxima.